A paz do Senhor, graças a Deus por esse privilégio, por essa oportunidade maravilhosa sem igual, que o Senhor Jesus Cristo, Ele nos concede mais uma vez podermos estar juntos para meditarmos na sua palavra. A palavra que nos alimenta e é pela palavra que a fé ela vem a existir dentro de nós, porque a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, vamos orar. Convida você, se puder, dobrar os joelhos, orar. Se não puder, eleve os seus pensamentos ao trono da graça neste momento e vamos rogar juntos ao Senhor para que a palavra que Ele já tem colocado no meu coração, ela venha também a produzir frutos dentro de você e que a partir de você ouvir a palavra, venha acrescentar a sua fé e que o Espírito Santo comece a trabalhar maravilhosamente como Ele faz por meio da palavra, através da transformação. Porque a palavra do Senhor, ela nos limpa, ela nos fortalece, ela nos orienta, ela nos instrui, ela nos exorta, ela nos ensina e ela nos capacita para nós andarmos conforme a vontade do nosso Deus. Então, se você puder, ore comigo agora. Senhor Jesus, no seu poderoso nome, neste momento, eu lhe agradeço por este privilégio e oportunidade de ter este tempo dedicado para meditar na palavra do Senhor com os ouvintes da sua palavra, Senhor. Meu Deus, eu lhe apresento este irmão, esta irmã, este lar, esta família, esta pessoa, Senhor, idosa, esta criança, este adolescente, este jovem, Senhor, nas suas mãos. Para que o Senhor, por meio desta palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, venha, Senhor Deus, através do seu poder, venha colocar aquilo que lhe apraz e prosperar, conforme diz a sua palavra, Senhor, naquilo que o Senhor designou. Em seu santo nome, que não sejamos apenas ouvintes, Pai, mas operoso praticantes da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Que maravilha poder estar aqui de volta com você. Faz um tempo que eu não apareci, né? Mas o Senhor, Ele nos outorgou, me presenteou, me deu este privilégio de poder voltar aqui nesse momento para meditar com você na sua palavra. E eu quero ler desde já para a nossa meditação aqui no livro de Gênesis, no capítulo de número 5 e o versículo de número 23 e 24. Gênesis, capítulo 5, versículo de número 23 e versículo de número 24, para meditarmos neste momento. Leia comigo se você puder. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Somente estes 2 versículos para meditarmos na palavra do Senhor. E eu estava assim, há uns dias já atrás, uns tempos, mastigando bastante estes versículos, meditando bastante a respeito disso, o Espírito Santo falando ao meu coração a respeito da atitude, da decisão de Enoque, né? E o Senhor, Ele me mostrou de uma forma tão profunda e maravilhosa, e o Espírito Santo me fez esta pergunta: você anda com Deus ou Deus anda com você? Aleluias. E meditei bastante a respeito desta indagação, desta interrogação dentro de mim, por meio deste texto na qual foi lido, porque é bastante diferente de andar com Deus e de Deus andar comigo. É diferente porque
eu andar com Deus, eu estou seguindo, estou submissa à sua direção, à sua ordenança, à sua vontade. E Deus andar comigo é como não que Deus ele vai ficar abaixo, mas é que eu restringo certas áreas da minha vida para que Deus ele venha operar da forma que ele quer. Glórias ao nome do Senhor. Muitas das vezes nós dizemos que Deus está conosco, mas na verdade o que nós precisamos, além de Deus estar conosco, é de nós estarmos com Deus. E Enoque andou com Deus. A atitude partiu de Enoque de andar com Deus. E eu pensando, meditando, e o Espírito Santo me dizia assim, olha, veja bem, minha filha. Um pai, quando ele vai sair com o seu filho pequeno, que não tem decisão própria, que não tem como saber o que vai acontecer, que não tem como ter a sua escolha, preferência. Aí o pai diz assim, vamos comigo, e o filho, ele vai. E para onde o pai for, o filho vai acompanhando o pai. E o Espírito Santo me dizia, desta mesma forma, Enoque, ele era. O que eu dizia, Enoque fazia. Para onde eu mandava, Enoque ia. Enoque andou com Deus. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. E andar com Deus significa viver totalmente sob a direção de Deus. Glórias ao nome do Senhor. Andar com Deus significa viver totalmente, não parcialmente. Aleluias. É posicionar-se como uma criança que depende da direção do seu pai, que depende da orientação do seu pai, que necessita que o seu pai diga, vá para ali, não vá para ali, faça isso, não faça isso. Enoque andou com Deus. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. O segundo ponto, que é de suma observação, é o que eu falei como exemplo. É que andar com Deus é como um filho que segue o seu pai para onde ele for. Glória ao nome de Jesus. Andar com Deus é viver sob totalmente a direção do Senhor. E andar com Deus é como um filho que segue o seu pai para onde ele for, para onde ele mandar ir. Glória ao nome do Senhor. E nós percebemos que andar com Deus também fala a respeito da total submissão. E andar com Deus fala também, terceiro ponto, que andar com Deus é andar sob total submissão. E o que é que nós aprendemos com isso? É que Enoque,
ele viveu o nível mais elevado de submissão que um ser humano ele pode chegar. Que um homem, que uma mulher, que um jovem, que uma jovem, que um ser humano decide no seu ser: eu só vou fazer o que Deus mandar fazer, eu só vou para onde Deus me direcionar. O que eu for fazer, eu vou pedir a direção de Deus. O que eu quero fazer, eu vou pedir a confirmação se aquilo que eu quero está na vontade de Deus. Não é querer fazer uma coisa e dizer: Deus, tome à frente. Não. Eu só faço, eu só vou se o Senhor estiver na direção. Se for da direção do Senhor. E nós, muitas das vezes, não vivemos, muitas das vezes, eu não vivo o que Deus ele tem para a minha vida, porque em muitas áreas da minha vida, eu quis algo, eu fiz e somente disse: Deus, tome à frente. Mas eu não me submeti totalmente à vontade e à direção do Senhor. E isso acarreta na minha vida, consequências. E me faz não viver, não desfrutar de coisas maiores, elevadas, mais valiosas do que as conquistas aqui da terra, que é a intimidade com Deus. E neste momento o Senhor nos leva ao entendimento de que muitas coisas estão atrapalhando na nossa vida, de nós alcançarmos um nível de intimidade com Deus, porque nós não estamos andando com Deus. Nós não estamos na submissão, na direção, na vontade totalmente plena do Senhor. Por muitas das vezes queremos tanto algo, coração está desejoso, pensamos até que é da vontade de Deus. Mas o coração é enganoso e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O Senhor. Ele é quem conhece, esquadrinha os corações e prova os pensamentos para dar a cada um conforme as suas ações, o fruto das suas escolhas. E neste momento o Senhor, Ele lhe pergunta qual o nível de intimidade. Qual o nível da tua submissão? Qual o nível do andar comigo, com Deus? Qual o nível de andar com Deus? Eu estou, você está. Enoque andou de tal forma com Deus que ele já não era, porque Deus o tomara para si. E eu quero ler aqui para a nossa meditação. Hebreus capítulo 11, o versículo de número 5 diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de ir haver agradado a Deus. Glória ao nome de Jesus. Ele agradou a Deus de uma maneira tal que Deus o tomara para si.
E nós precisamos entender que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Todas as coisas nos são lícitas, mas eu não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. O apóstolo Paulo, ele falou 2 vezes sobre isso. E nós, muitas das vezes, com coisas lícitas, nós nos deixamos dominar. E nesse domínio nos leva muitas e muitas das vezes a desagradarmos a Deus, a não vivermos um nível de submissão a Deus, porque nós nos deixamos dominar por algo. Mas Enoque, ele tinha em si que ia andar com Deus todos os dias da sua vida. E viveu Enoque 365 anos. Amados, 365 anos, vamos tirar mais ou menos a idade de criança que não entende ainda o que é o bem, o que é o mal, mas do seu entendimento de bem e do mal até o seu último dia de vida. Enoque intentou, se propôs a viver com Deus, a andar com Deus. E a palavra do Senhor diz aqui em Hebreus que ele agradou a Deus. Antes de ser trasladado, ele teve uma vida que agradava a Deus. E neste momento, fica para nós esta pergunta: Deus anda com você ou você anda com Deus? Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude. E eu quero encerrar fazendo a oração para que o Senhor, ele venha nos ajudar a vivermos esta palavra. Em nome de Jesus, estejamos, amados irmãos, amadas irmãs, dispostos a qualquer custo vivermos em andar com Deus. Mesmo que abra mão de coisas que a gente tanto quer na nossa vida. Mas se aquele algo Deus está pedindo, aquele algo Deus, ele não está no meio, aquele algo nos atrapalha o relacionamento, a intimidade. Então abramos mão de qualquer coisa para vivermos em agrado ao Senhor. Ore comigo se você puder. Senhor Jesus, perdoe os nossos pecados. E neste momento nos ajuda por meio da sua palavra a andarmos contigo, Jesus. A andarmos contigo, ó Pai. A andarmos no centro da tua vontade, a te agradarmos, que a nossa preocupação, que a minha preocupação, em tudo que eu fizer por todos os dias da minha vida, seja para te agradar, seja para andar contigo, em seu santo nome. Em nome de Jesus, nos ajude a colocarmos em prática a sua palavra. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nos mostra, nos faz enxergar o que está atrapalhando de nós andarmos com Deus. Abre os nossos olhos. Em seu nome, Jesus. Obrigada por tudo. Amém e amém. Que prazer imenso estar aqui com você neste momento, neste dia. Que alegria que sente a minha alma
em poder ter chegado este momento de juntos meditarmos mais uma vez na palavra do Senhor. Que Deus ele continue te abençoando, te fortalecendo, te ajudando a cumprir o chamado dele na sua vida. E que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe. A paz do Senhor.